Pai, que dia especial. O dia que a Páscoa é celebrada, o dia que nós celebramos a Páscoa definitiva por meio de Cristo, o dia que nós celebramos a Tua ressurreição. Mas a minha oração, Deus, é para que a gente não fique só na celebração. Eu oro por uma revelação. Revelação. Pai, eu oro para que hoje a gente não receba informação, mas que a gente receba revelação. Espírito de Deus, nos revela a verdadeira Páscoa, nos revela a verdadeira Páscoa. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Como vocês sabem, desde o início do ano, o Espírito Santo ele nos levou a falar muito sobre os 3 dias, foi ou não foi? Parecia que a gente estava vivendo a Páscoa antes da Páscoa. E depois vieram os 3 dias também de adoração. E agora chegamos então no final de semana que nós celebramos a Páscoa e no domingo que nós celebramos a ressurreição. Só que antes de falar sobre a Páscoa, eu quero falar também de algo que aconteceu antes da Páscoa. E eu quero falar sobre Maria. E eu quero ler com vocês João capítulo 12. Vamos começar com os versículos 1 e 2. Amém. Eu vou lendo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Chegou Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então isso foi há quantos dias antes da Páscoa? Para João, porque já Mateus e Marcos falam 2, eles estavam sem saber. Próximo. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Vamos ficar aí. Talvez você já tenha escutado essa história outras vezes. E a verdade é que eu também já escutei essa história várias vezes, mas eu nunca me atentei para esse versículo. E nesses últimos 3 dias, Deus me levou a algumas histórias da Bíblia, mas para eu viver as histórias. E essa foi uma delas. E aí, enquanto eu estava vivendo essa história com Jesus, eu vi Marta servindo Jesus. E eu te pergunto, servir Jesus é algo bom? Maravilhoso. É incrível, é um privilégio poder servir a Jesus. E aí de repente eu vi Lázaro sentado à mesa com Jesus. É bom sentar à mesa com Jesus? Meu Deus, que maravilhoso poder sentar à mesa com Jesus e fazer uma refeição com Ele. Mas tinha alguém que ainda não estava nessa cena. Quem era? Maria. E enquanto Marta servia, enquanto Lázaro sentava à mesa com ele, Maria decidiu adorar. Vamos ler o versículo 3. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Vamos parar um pouco aqui. Você já, sem querer, quebrou algum perfume na sua casa? O que acontece quando você quebra um perfume? Primeiro que você fica triste, você fala, puxa, o perfume quebrou, você gostava do perfume, custa. Mas você já percebeu como a casa fica perfumada, mesmo depois de limpar? Vocês já passaram por isso? Agora, esse litra de nardo puro, eu fui estudar, não era o tamanho do nosso perfume. É como se fosse 3, 4 vezes maior que o nosso perfume. E aí eu fiquei imaginando, se um pequeno perfume já consegue perfumar a casa toda, imagina um perfume 4 vezes maior. E aí eu também fui pesquisar, eu falei, alguém já tinha feito isso? De onde ela tirou essa ideia? E aí eu descobri que, na verdade, as pessoas só usavam esse perfume de pouquinho em pouquinho. E mesmo de pouquinho em pouquinho, ele já tinha muito valor. E aí, a gente sabe que esse litra de nardo puro, esse perfume caro, simbolizava 1 ano de trabalho. E aí a gente vai fazer o seguinte, ao invés de multiplicar por 12, pega o seu salário aí e multiplica por 10 de cabeça. Fez a conta? Botei 10 para ficar mais fácil, hein? E aí? Imagina pegar esse valor e entregar aos pés de Jesus. A adoração,
quando ela acontece, ela contagia todo o ambiente. Foi isso que aconteceu quando Maria decidiu quebrar aquele perfume aos pés de Jesus. Mas ela foi além. Ela enxugou com os cabelos. Só que ninguém nunca tinha feito isso. Isso era estranho demais, isso era exagerado demais, isso não tinha sentido algum. Mas Maria viu o que ninguém tinha visto, e por isso ela teve uma atitude que ninguém teve. Maria viu a Páscoa antes da Páscoa. E Maria então, primeiro ela entrega tudo o que ela tem, porque ela entrega o perfume, ela entrega absolutamente tudo. Mas ela não para por aí, porque ela decide também entregar a honra dela. Cabelo para a mulher judia, elas nem mostram. Elas usam peruca para não mostrar o cabelo. Mas ela pega o cabelo para enxugar pé. Ela está vendo o que ninguém está vendo e ela está dizendo: ele é digno da minha honra. Sabe o que ela faz também? Ela entrega a reputação dela. Porque o que ela fez, hoje a gente olha e diz que adoração maravilhosa, porque a gente tem o que está escrito. Mas se nós estivéssemos lá, a gente também ia ficar abismado. E aí Jesus interpreta o que ela fez. Vamos continuar lendo. Eu vou ler aqui. Obrigada. Não, o próximo. Agora a gente foi... Tá, eu que errei. Agora a gente vai para Mateus. Mateus 26, isso. Olha a reação dos discípulos. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que esse desperdício? A reação de quem, gente? Não é um pessoal aleatório que estava passando ali, né? Aí falou: não, mas por que ela fez isso? Eu estou falando de quem andava com Jesus. Eu estou falando de quem comia com Jesus. Eu estou falando de quem via Jesus realizar milagres. Eu estou falando que essas pessoas viram esse ato e se indignaram. Outras versões dizem: a repreenderam. E eles repreenderam não por causa do ato, mas por causa do desperdício. Quem vê de fora, desperdício. Ela que estava enxergando a Páscoa, entrega adoração. Adoração não é conveniência. Adoração não é aquilo que a gente entrega e que faz sentido para nós. Adoração é uma resposta àquilo que nós estamos vendo. Adoração não é meio, adoração é fim. A gente não passa 3 dias na igreja adorando para receber algo de Deus, é porque a gente já viu algo. A resposta natural é a entrega. Versículo 9. Esse perfume ele poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Agora, vamos ser honestos. Até numa ótica espiritual isso faz sentido. Jesus falou para alimentar os pobres. Isso é justo? Isso é correto? Mas mais uma vez, nem sempre faz sentido. A questão é o que você está vendo. E ela viu, e olha o que Jesus fala sobre a atitude dela. Vamos para o versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Vamos para o 12. O versículo 12. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Ela viu a cruz. Ela viu o que ninguém viu. E por isso ela fez o que ninguém fez. O que parecia exagero, Jesus chama agora de memorial eterno. E o que parecia desperdício se tornou referência de adoração. Hoje a gente olha para esse ato e compreende. Mas a gente precisa voltar para a história. Maria viu a Páscoa.
Ela respondeu a algo que ainda não era visível. E isso nos mostra que existe uma forma de respondermos a Deus. Quando a gente vê Jesus, a resposta é a adoração. E é por isso que a Páscoa precisa ser compreendida. É por isso que nós precisamos da revelação da Páscoa. Senão a gente corre o risco de pegar o evento mais santo, mais confrontador, mais violento da história e tornar ele apenas uma lembrança. E achar que celebrar a Páscoa é participar de um culto e depois almoçar com a família. Quando a Páscoa é muito mais. A Páscoa é uma entrega. A Páscoa é Deus dizendo: eu decido ficar. Esse é o tema dessa mensagem. O Deus que decidiu ficar. E aí, para a gente poder entender essa história, entender a história da Páscoa, a gente vai voltar lá para o início. Porque em Gênesis, Deus antecipa a Páscoa. E nós temos um Deus que cobre. Adão e Eva pecam. A resposta imediata deles não é arrependimento. A resposta imediata deles é: vamos arranjar uma desculpa. Muitas vezes essa continua sendo a nossa atitude. E então, eles percebem que estão nus e eles se cobrem com folhas de figueira. Mas a nudez deles não era só uma nudez física, era uma nudez existencial. E agora eles precisavam de algo para se proteger. Deus vira e fala: Adão, o que ele pergunta? Onde você está? Ele não pergunta a Adão o que você fez. Porque a atitude deles tirou eles da presença. Por isso que a pergunta é: onde você está? E aí, fora da presença, você precisa das folhas de figueira. Fora da presença, você precisa da religião. Fora da presença, você precisa da performance. Fora da presença, você precisa criar uma vida mentirosa na rede social. Fora da presença, folhas de figueira, elas cobrem a sua nudez. Mas as folhas de figueira, elas só servem aqui, ó. Para ele, não. E aí ela pode até estar te tampando para os outros. Mas para Deus não. Só que Páscoa é juízo. E isso incomoda porque a gente aprendeu a separar amor de juízo. Deus nunca fez isso. Juízo é uma expressão da santidade do nosso Deus. Ele não é só o Deus que emite o juízo, Ele provê a solução. E isso começa desde Gênesis. Porque sabe o que Ele faz? Querem ler? Vamos lá, Gênesis. Pronto. O Senhor Deus fez roupas de... Para você ter pele, você precisa do quê? Animal, um animal vivo? Você tem que sacrificar. E aqui a gente tem a primeira morte, o primeiro sacrifício, o primeiro sangue sendo derramado, para que com uma pele Deus possa cobrir o homem. Deus cobre. Mas isso era ainda sombra. E aí, nós vamos para Êxodo. E em Êxodo, nós temos Deus ensinando a celebrar a Páscoa. Porque Ele não é só o Deus que cobre, Ele também é o Deus que poupa. E aí o que acontece em Êxodo agora não é mais sobre uma pessoa, agora é sobre uma nação. Israel está escravizado, oprimido, sem saída, sem expectativa, sem nada, vivendo como escravo. Mas aí Deus emite um juízo. E mais uma vez, o Deus que emite o juízo provê a solução. E Ele diz: olha, o anjo da morte vai passar, mas eu vou pedir o seguinte para vocês: matem um cordeiro. Peguem o sangue desse cordeiro, passem nos umbrais das portas. E quando ele ver o sangue, ele vai passar. Quando ele vê quem está dentro, quando ele vê a atitude de quem está lá dentro,
Quando ele vê se quem está lá dentro age bem, porque não é sobre mérito, é sobre sangue. Você nunca ia conseguir, não importa o quanto você se esforce, sem sangue não há vida. Eles eram poupados porque havia sangue. Se não tiver sangue, não tem vida. E agora Deus poupa uma nação. Mas calma, ainda é sombra. Até hoje, Israel, os judeus celebram a libertação que ocorreu. Mas nós celebramos a Páscoa definitiva. Porque o Deus que emite o juízo, agora não só provê a solução, Ele se torna a solução. E agora nós temos um Deus que se oferece. Vamos ler 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora olha essa frase. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Outras versões diz, Cristo, a nossa Páscoa. Então, para nós celebrar a Páscoa, é olhar para esse sacrifício e entender que nesse dia houve substituição. Não é... A cruz não foi um acidente intencional. A cruz não foi uma reação de Deus. Ixi, agora que aconteceu isso, o que a gente faz? Não. Apocalipse diz que o cordeiro já estava imolado. A cruz sempre foi a ideia de Deus, porque Ele é o Deus que decidiu ficar. E nessa substituição, eu quero contar para vocês algo que aconteceu ontem. Nós estávamos cantando, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E eu comecei a pedir para Jesus me mostrar algo novo nele. Ele não mostrou algo novo. Ele falou assim, leia Isaías 53. Eu comecei a ler aquele texto que diz que nele não havia formosura alguma. Seu corpo rasgado, seu rosto desfigurado. E aí de repente, eu falei, tem algo acontecendo. Porque aquela cena, ela começou a me impactar de uma forma diferente. Porque tem coisas que a gente sabe, mas Deus quer que a gente viva. E aí de repente, quando eu vejo a cena de Jesus e Barrabás, quando Jesus olha para o lado, não era Barrabás, era eu. Era eu. Substituição. É isso que Ele fez na cruz. Gente, não é algo simbólico. A gente não está contando uma história poética. A gente está falando de uma realidade. Um Deus que se faz homem e se entrega por você. E enquanto a gente não entra na história e fala, é por mim, a gente não consegue adorar. Porque a gente não vê. E aí você pensa, a cruz vai funcionar para aqueles que fizeram coisas piores do que eu. Foram os seus pecados, foram os meus pecados que levaram ele para essa cruz. E aí, eu vou junto com ele para a cena da crucificação. E agora sou eu que estou ali aos pés da cruz, reconhecendo que ele está ali por causa de mim. Eu não sou uma espectadora dessa história. Não tem uma história acontecendo e que hoje eu leio a história como eu leio qualquer história. Sou eu dentro dessa história. E se eu não percebo isso, eu não celebro Páscoa. E aí teve alguns anos atrás, eu não lembro quando foi, que eu não sei se eu preguei na Páscoa, um domingo antes ou depois, e que eu trouxe um relato médico sobre a morte de Jesus. E nesse dia que eu encontrei esse estudo, eu descobri que a morte de cruz
ela acontece por asfixia, porque com os pregos nas mãos é muito difícil respirar. E para respirar há um grande esforço. Agora, se para respirar é difícil, imagina para falar. Mas ele escolhe falar 7 frases. Não é uma, não é 2, são 7. Essas frases devem ser importantes. Eu não vou falar das 7, mas eu quero começar com uma, a primeira. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ali, enquanto eu vivia aquela experiência, eu entendi, o perdão é para mim. Aquele brado de perdão é para mim. Mas você já não sabia que ele morreu para te perdoar? Sim. Mas quando ele está ali, ele brada naquela cruz, Pai, perdoa-lhes. Ele não está falando sobre aquelas pessoas que de maneira física pregaram ele na cruz, porque o que pregou ele na cruz foram os meus pecados. O perdão é para mim, o perdão é para você. E ele continua perdoando a nossa ignorância. Tamanha ignorância. Achamos que sabemos algo, não sabemos nada. Mas não é só essa frase. E ele brada uma outra frase que muda a nossa vida. E a frase é: está consumado. Tetelestai. E aí, para nós que estamos dentro de uma igreja, isso só faz sentido porque alguém explicou para a gente, mas naquela época, tetelestai era: a sua dívida foi paga. Alguém veio aqui, pagou a sua dívida para te libertar. Agora você está livre. Agora você está livre. Livre do temor dos homens. Livre da preocupação de dinheiro. Livre do medo de ficar sozinho. Livre das doenças. Livre da tristeza. Dívida paga. Não há nada a acrescentar. Não há absolutamente nada a acrescentar. Pagou tudo. Eu posso abrir mão das folhas de figueira, porque ele pagou absolutamente tudo. Tudo. Dívida completamente paga. De maneira definitiva. Pecados perdoados. Os do passado, os do presente, os do futuro. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que se oferece. Já estaria maravilhoso, mas ele vai além. E ele decide recriar. Deus recria. Recria como? No terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscita. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. Mas sabe por que ele recria? Porque ele não ressuscita sozinho, ele te ressuscita com ele, ele te levanta com ele. Mas sabe para que ele te levanta? Para uma nova vida. É uma nova humanidade, nova forma de viver, nova forma de falar, nova forma de lidar com dinheiro. Nova forma, é nova vida. Mais uma vez, não é uma história que a gente lê como se tivesse a parte dela. Só isso gera em nós a verdadeira conversão. Se converter não é frequentar um ambiente. Eu vim à igreja, eu me converti. Se converter não é participar de momentos e ter experiências, não é. Se converter é trocar de governo. É pôr Cristo do centro, é sair do centro. Não mais o meu jeito, não mais a minha vontade. Não mais o desejo de agradar as pessoas, não mais. Ele recria. Ele ressurge, nós ressurgimos junto com ele. Essa história já estaria muito boa. Mas não para, porque Deus habita. E agora não é só Deus por nós, é Deus em nós. Vamos ler Colossenses. Não, vou achar aqui. Colossenses. Colossenses 1, isso, valeu.
existia um mistério oculto. E agora o mistério foi revelado, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Sabe, todos aqueles povos, sabem, todas aquelas gerações, eles queriam o que a gente tem hoje. E aí a gente vê a forma que Davi adorou, a forma que Maria adorou, e eles só tinham a sombra. Nós temos a realidade. E agora se manifestou a seus santos. Que mistério é esse? Versículo 27. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós. Essa é a esperança. Essa é a boa notícia. Não é só mais Deus por nós, agora é Deus em nós. O Deus que no meio do juízo sempre trazia a solução, se faz a solução e diz: não é suficiente, agora eu envio o meu Espírito para que vocês vivam como eu. Cristo em nós é a garantia que aquilo que foi quebrado será plenamente restaurado. Mas a habitação não anula a resposta. A habitação não anula a rendição. Porque nós podemos ter toda essa consciência e viver absolutamente da mesma forma, achando que o Espírito Santo é uma pessoa que a gente usa quando a gente quer uma coisa específica. Ah, cheguei na igreja, tá, Espírito Santo, quando eu for orar, me ajuda. É a própria vida de Deus em você, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É Deus com você em qualquer lugar. Adoração como resposta. Ide. Se o derramar daquele perfume encheu aquela casa, o que 3 dias de adoração podem fazer com essa igreja? Eu não sei se você vem para o culto pensando: vou ser um espectador, vou assistir ao culto. Você vem para cultuar. Você vem para cultuar, isso que você vem fazer aqui. Agora Ele habita, Cristo em você. A Páscoa começa com o homem tentando se cobrir. E Deus nunca respondeu o homem com afastamento, Ele respondeu com aproximação. Sempre. Em Gênesis Ele cobre, em Êxodo Ele poupa, na cruz Ele se oferece, na ressurreição Ele recria, agora Ele habita. E tudo isso aponta para essa verdade: Deus decidiu ficar. O cordeiro já foi entregue, o sangue já foi derramado, o juízo já caiu, a nova criação já começou, a presença foi liberada. E aqui a gente volta para o início. Porque Maria fez tudo aquilo porque viu a morte. Nós sabemos que Ele ressuscitou. A adoração dela surgiu porque ela viu a morte. E ela ungiu Jesus para o seu sepultamento. E nós, que vemos agora com clareza, que sabemos que Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou. E vira para os discípulos e fala assim: convém que eu vá, porque eu preciso mandar o meu Espírito. Como assim convém que você vá? Imagina os discípulos pensando: não, você ir embora não, o que pode ser melhor que você? Essa palavra, a tradução pra gente convém, parece que assim, é proveitoso. A tradução verdadeira diz que é necessário que eu vá, para que eu mande para vocês o ajudador, o consolador. Por favor, não viva mais achando que você está sozinho. Viva a verdadeira Páscoa, o Deus que decidiu ficar, o Deus que se torna o sacrifício, o Deus que ressuscita e agora habita em você. E nós vamos ceiar hoje com uma consciência diferente. Porque antes de Maria derramar aquele perfume aos pés de Jesus, Jesus já tinha se derramado para ela.
Antes de qualquer decisão nossa de se entregar, foi Ele que se entregou primeiro. E o Espírito Santo, Ele falou comigo que hoje é dia de verdadeira conversão e verdadeiro arrependimento, sabe? O Espírito Santo tem se movido com muitos milagres na nossa casa. E prestem atenção, isso vai aumentar muito, muito. Só que é o seguinte, a gente precisa olhar para Jesus e reconhecer que Ele é a nossa Páscoa. Ele é o motivo. Quando o milagre acontecer, é Ele. Quando o milagre não acontecer, é Ele. A Páscoa, o entendimento, a revelação da verdadeira Páscoa produz em nós adoração. E aí a pergunta deixa de ser: por quê? Por que ser tão exagerado? Por que fazer dessa forma? E começa a ser o que eu não estou vendo e que eu deveria estar vendo. Eu vou pedir para a ceia ser entregue, por gentileza. Não se distraia. Você está recebendo um pão e um suco de uva, mas vai muito além. Eu oro para que ao olhar para essa ceia você enxergue a verdade. Eu oro para que ao olhar para essa ceia você veja o próprio corpo de Jesus, o próprio sangue de Jesus. O sangue que foi suficiente. A morte não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. O luto não tem a última palavra. Verdadeira conversão, verdadeira conversão. Talvez você já esteja vindo há muito tempo, mas o Espírito Santo fez algo em você hoje, algo que te levou a um verdadeiro arrependimento, que te fez olhar para Ele e dizer: Jesus, eu quero te entregar a minha vida, você é digno. Há um mover de adoração, há um mover de adoração, há um mover de adoração. Levanta a mão, por favor. O Messias adorado. Se você já recebeu a ceia, fica de pé. Esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Você pode cear.
quero que você venha à frente. Quem tem diabetes, quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce, só teu nome é doce, só teu nome é doce, só teu nome é doce como meu, Manuel, só teu seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome. se você precisa ir embora, tá tudo bem. O horário do culto terminou. Você tá abençoado. Você pode ir para sua casa.